Bom, voltamos com o Correio TV Debate. O debate continua aqui no intervalo, mas vamos continuar falando aqui sobre saúde pública. Tenente, senhor, por favor, de forma sucinta, porque nosso tempo também já está meio apertado. Só queria fazer um complemento em relação ao bloco anterior. É o seguinte, a discussão aqui não é médico ou bombeiro, a questão é qual o sistema que atende melhor a população. Mas o sistema compartilhado não é melhor? Então é o seguinte, o que acontece? Se a gente pensar no que foi falado aqui, a gente verifica que o problema não está no atendimento pré-hospitalar. Como foi falado aqui, a própria doutora falou, o problema está dentro do hospital. Então o que a gente não entende é o seguinte, já tem um sistema, que ele já está definido, já está funcionando. A população não tem do que reclamar. Os dados de Uberlândia são melhores que de outros municípios que têm o sistema. Por que então, se existe tantas falta de leito, por que não pega esse dinheiro que está querendo investir no SAMU e pega e coloca no sistema hospitalar? Porque o gargalo do sistema não está na rua. O gargalo do sistema está no hospital. Isso daí todo mundo sabe, ou seja, ninguém ligou para o 193 e deixou de ser atendido, não. As pessoas têm dificuldade de ser atendido em outra porta. Se chegar na UFO lá hoje e ver como é que está lá, está super lotado, faltam médicos, faltam condições de atendimento. Faltam leitos em Uberlândia. Então, olha, se falta leito, se faltam médicos, se faltam vagas, por que não pega esse dinheiro e se coloca onde falta? Já que o 193 está funcionando bem, da rua até na porta do hospital. Então a questão é essa. Deixa a doutora Juliana fazer a réplica dela. Na verdade, a questão do atendimento é importante sim para quem sofre o acidente e para quem perdeu um familiar grave. A outra coisa é um paciente que às vezes está em casa e está infartando ou está com insuficiência respiratória, está grave e que perde esse parente. E para essa família tem diferença se tem SAMU ou se tem atendimento de bombeiro. E é essa família que tem que avaliar, é a sociedade que tem que avaliar. A outra coisa que é um problema e que sistematicamente é negado para nós... Mas a estatística é positiva de Será Uberlândia? que é positiva mesmo? Será que ela é tão positiva assim mesmo? Qual é o dado oficial? O dado da SUS. É do dado da SUS, é só a pessoa outra coisa abrir, é o seguinte, é o paciente que é transladado intra-hospitalar, entre as UAIs e os fazer, hospitais. então, falar. É para isso que existe SAMU. E para o paciente que é infartado e AVC, e para que esse paciente, que é o bombeiro, não atende. Eu tenho que sair da minha unidade de Fiorino, careca, sem nada, sem equipamento, sem nenhum para levar um paciente para UTI, porque é negado sistematicamente pela regulação de leitos a UTI móvel. E se pegar as gravações, porque é dito que é gravado, podem ver que é insistentemente pedido ao regulador de leito que seja liberado o imóvel por transporte. Eu quero terminar. Tá? Gostaria que a doutora Juliana depois mostrasse um só paciente instável em risco de morte imediato que ela levou numa ambulância com pneu careca, conforme ela disse. Posso mostrar. Que não foi levado em UTI imóvel. Acho que não é, a minha vez de falar, por favor, que não é o palco aqui da nossa reunião, a questão do transporte sanitário. Falando sobre SAMU, acho que a doutora Juliana não deve levar para o lado pessoal, nem do lado de ideologia política, que essa questão de transporte sanitário. Não viemos aqui falar sobre transporte sanitário, que aliás ela falta com a verdade em dizer que o Uberlândia não tem um serviço de UTI móvel. Existem duas empresas conveniadas, particulares, privadas, que têm custo para isso, que para têm operacionalizar. custo e que foram e que são negadas licitadas. sistematicamente para o médico. Só me dá licença, por favor? Posso falar? Sim, pode. Então não vamos transformar o debate num palco de política barata para a população achar que não é uma coisa que não existe efetivamente. Existem aí as ambulâncias privadas que são contratadas de licitação. Então a doutora, como não tem outro argumento, vem falar de ambulância. Não é esse o problema. Eu tenho mais de 1000 remoções e tem como provar para ela que isso não existe. Eu também tenho pacientes que são negados. A questão do SAMU. O Uberlândia não é contra o SAMU, já disse aqui mais de 1 milhão de vezes. O que nós temos que ter uma política que garanta, primeiro, a integração com o Corpo de Bombeiros, a estruturação da região e do Parque Hospitalar de Uberlândia. No SAMU regional, é possível fazer essa conciliação com o desde que haja um trabalho político-administrativo por parte das esferas estadual e federal no aporte de estruturação da rede. Passada a parte da estruturação, temos a parte do custeio do SAMU. Então, Uberlândia não é contra. Se for feito o mesmo trabalho que foi feito no norte de Minas, houve uma intensa estruturação do norte de Minas, criação de hospitais, adequação de tabelas hospitalares, implantação de serviço de UTI móvel, implantação de helicópteros, Uberlândia é parceiro para o SAMU. As mesmas condições do norte de Minas, que funcionam muito bem. É exemplo até internacionalmente para o estado de Minas Gerais. Então, Uberlândia não é contra o SAMU, que fique bem claro à população. Nós não somos contra o SAMU. O que se tem que colocar o SAMU em condições justas para o município de Uberlândia. E que seja complementar. E que seja complementar ao Corpo de Bombeiros. Então, essa história de dizer que Uberlândia é contra, nós não somos contra o SAMU. O
O que nós não podemos, o Uberlândia não pode, é custear o SAMU para toda a região. Esse é o fato principal, é o ponto de vista principal, e qualquer pessoa que diga que no Uberlândia é contra o SAMU estará mentindo à população. Nós não somos contra, queremos condições de trabalho para atender a população melhor. E que fique bem claro que o Corpo de Bombeiros faz um excelente trabalho, mesmo sem SAMU. O trabalho do governo foi questionado pra gente. Outra coisa, eu só não sou contra o SAMU, só a colocação. Nós deixamos, pode falar primeiro, então, doutor, depois eu falo. Eu quero fechar dizendo o seguinte, que eu não sou emotiva e nem levo para o campo pessoal nem para o campo político. Mas quem deixa de expandir o PSF, mesmo tendo recursos federais, não sou eu. Né? É a Secretaria Municipal de Uberlândia. Questão, não é a outra questão é o seguinte, o Estado de Minas Gerais é o Estado que menos investe em saúde dos estados brasileiros, junto com São Paulo e Rio Grande do Sul. Será por quê? Então, será que sou eu que sou ideologizada? A outra questão é o seguinte, para quem é médico, e aqui eu não estou defendendo parente, não estou transferindo amigo, nem nada disso. Eu estou lá na unidade de saúde, estou recebendo os pacientes e quero transferir. Eu recebo paciente com infarto, que precisa ser atendido em outra unidade, não na UAI, e que eu não tenho nada para fazer lá. A outra coisa que eu recebo o paciente, preciso transferir o paciente, a ambulância é negada, e eu tenho como provar. Só para falar, é o caso do SAMU, sim. Eu queria deixar bem claro o seguinte, olha, até agora nós, infelizmente, o doutor não conseguiu falar nada com relação ao atendimento pré-hospitalar. Porque se for para comparar o SAMU, tem que comparar com alguma coisa. Né? Os estudos internacionais estão comparando o, que não é verdade, o suporte avançado com o suporte básico. Então está tudo errado aqui, tá certo? Esse é Outra coisa é o seguinte, foi falado aqui de transporte interhospitalar. Isso não é competência do bombeiro, nós não podemos falar sobre isso. O bombeiro não é contra SAMU. O bombeiro é contra você jogar o dinheiro do povo no lixo. E jogar o dinheiro do povo no lixo é investir, em vez de investir no bombeiro, que custa X, investir num outro serviço que custa 5X e não tem comprovação que ele seja melhor que o do bombeiro. Porque se fosse assim, o Japão, Finlândia, Noruega, Estados Unidos, Alemanha teria investido num serviço como esse. E a Alemanha, para você ter uma ideia, quando caiu o muro da vergonha, o muro de Berlim, ele demorou 3 anos para verificar se ia fazer um serviço igual ao do SAMU ou serviço através do bombeiro. 3 anos depois, o serviço na Alemanha como todo é feito pelo bombeiro. Será que o Brasil tem mais dinheiro que a Alemanha para investir na saúde ou tem uma saúde melhor que na Alemanha? Então pensem nisso, porque na verdade eles estão vendendo um produto para vocês que não é, e o problema não está na rua. O problema está dentro do hospital. Precisa de dinheiro para leitos, para hospitais, porque os Estados Unidos têm um hospital a cada 20 quilômetros. Nós aqui não temos isso no Brasil. E o dinheiro, por que o dinheiro, esse dinheiro que vai ser gasto no SAMU não vem para o bombeiro? Se viesse, teria o melhor serviço de atendimento para o hospitalar do mundo. 20 segundos, se eu quiser. Rapidamente dizendo que não cabe aqui, não é palco discutir as políticas sanitárias do Estado, nem tampouco investimento em atenção primária. Eu acho que isso pode caber em outra discussão. A discussão aqui sobre viabilidade ou não de serviço médico de urgência. O município de Uberlândia está aberto, a Secretaria Municipal de Saúde está aberta a discussão sobre SAMU. Naquelas condições. Nas condições. Isso está posto, eu infelizmente... Tudo bem, em parceria com o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Eu peço desculpa aos senhores, a você que está nos assistindo também, porque o tempo foi curto, claramente foi curto, mas eu já faço o compromisso aqui do canal da gente, do Correio de Uberlândia, né, do Correio TV Debate, em voltar nesse assunto quantas vezes for necessário. Fica claro que essa discussão precisa sim ser aprofundada, fica claro que inclusive compartilhado ou não, é uma discussão que precisa ser estendida, e esse foi o nosso objetivo aqui hoje. Não tinha pretensão nenhuma de esgotar esse assunto. Eu pessoalmente gosto muito quando os debates são quentes, porque as pessoas expõem realmente o que elas pensam, independentemente de se tem algum viés político ou não. Acho que política permeia tudo mesmo. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção e até o próximo Correio TV Debate.